Boa noite! Hoje nós temos a nossa live e o assunto de hoje é falar sobre transtorno de personalidade narcisista e transtorno de personalidade borderline. Deixa eu escrever aqui, vamos chegando todo mundo. Hoje o assunto vai ser bom, muito bom, tem muitas dúvidas sobre isso. Borderline. Ai, peraí, gente, tô com dificuldade aqui. Boa noite, Henri. Borderline. E narcisista. Eita. Foi. Boa noite, Carol. Fixei, pronto. Hoje eu tô aqui no meu quarto, no escritório aqui do quarto, porque estou sem bateria no celular. E aqui eu fico presinha na tomada. Deixa eu tirar o som para não atrapalhar. Fica entrando mensagem aqui. Hoje então vamos conversar sobre esses dois transtornos que são mais comuns, eu acho, do que a gente imagina. E eu quero explicar bastante, eu fiz várias anotações, porque eu acho que a gente precisa falar sobre isso de uma maneira... Boa noite, Edna. O almoço. Meu almoço foi minha marmita, né? Que eu ia levar e acabei comendo em casa. E amanhã eu vou ter que trabalhar. Então a gente faz o quê? Marmita depois da live. Mas vamos lá então, gente. Boa noite, Veras. Bom, eu acho que a gente pode já começar o nosso bate-papo aqui. Quem for chegando vai pegando. A live não vai ficar salva aqui no Instagram, então venham comigo, convidem as pessoas. Eu acho que é um assunto super importante. Se vocês acham que tem alguém que tem esses traços, é importante que eles estejam aqui para ver, porque uma das grandes dificuldades são as pessoas identificarem que tem o tal do transtorno. Então a gente precisa falar bastante aqui, trazer bastante... E aí eu peço para vocês também participarem, fazerem perguntas, pra gente saber se vocês estão entendendo e se tem alguma dúvida, tá? Então vamos lá, gente, vamos, sem mais delongas, tem muito assunto, então vamos começar. Eu vou falar primeiro sobre personalidade narcisista e depois de personalidade border. Boa noite, Elia. E aí, para começar, eu queria definir aqui com vocês o que é personalidade. Né? O que a gente chama de personalidade? A personalidade é um padrão que a gente tem na vida de ser, de pensar, de sentir, de se comportar. Esse padrão, ele é estabelecido baseado em duas coisas, né, basicamente, que é o temperamento e o caráter. O temperamento, ele é biológico, genético, hereditário, a gente nasce com aquilo, né? A gente tem um temperamento e isso é uma característica genética, né? O caráter a gente vai moldando a partir das nossas experiências, da nossa vivência, das nossas relações que a gente vai estabelecendo ao longo da vida. Então a personalidade, ela é formada dessas coisas, tem componentes biológicos e componentes sociais. Boa noite, Val. Então, entendendo que a personalidade, ela é um padrão de ser, de pensar, de sentir, a gente falar em transtorno de personalidade é um modo de funcionar na vida que é prejudicial, é disfuncional, né? Um transtorno de personalidade não é uma doença, né? Porque se trata de um modo de funcionar na vida que está gerando prejuízos para a pessoa ou para aquelas com as quais ela convive, né? Normalmente o transtorno de personalidade gera muito sofrimento para as pessoas que estão convivendo com ela. E aí, o que tem alguns tipos de transtorno de personalidade, tem o histriônico, tem psicopata, tem narcisista, tem border, tem os excêntricos, né, os esquizoides, enfim, são vários. Hoje nós vamos falar de narcisistas e borderline. E para começar, vamos falar um pouco de narcisismo, né? O que é o transtorno de personalidade narcisista? É interessante a gente pensar que é mais frequente em homens, né? Mas tem mulher, obviamente, também. A pessoa que tem transtorno de personalidade precisa de medicamento? Lia, o transtorno de personalidade, como é um padrão de funcionamento, não é uma doença, né? É uma forma de agir, de pensar e de sentir. O tratamento ouro é psicoterapia. Muita psicoterapia. Não é fácil, porque não é fácil mudar.
padrões de funcionamento. Então, o padrão de atendimento é a psicoterapia para a pessoa amenizar e suavizar algumas características ou alguns sintomas que ela tenha. Normalmente é usado medicação quando essas pessoas têm comorbidades. Comorbidades são doenças associadas, que são muito frequentes. Na pessoa narcisista é muito frequente a depressão, pode ter transtorno bipolar, pode ter outras coisas associadas. E aí a medicação é para esse tipo de sintoma, não para ela deixar de ser narcisista, né? Não existe uma cura porque não é uma doença, é um padrão de funcionamento. E a gente, para mudar um padrão de funcionamento, não é com remédio, é com terapia. Tá? Eu acho que isso é importante a gente entender aqui, porque muito se pergunta, né? Tem cura? Tem cura? É sempre um desespero de ser curado. Não tem cura, porque não é uma doença, mas tem maneiras... Boa noite, Delma. Mas tem maneiras da gente ter um padrão de funcionamento mais saudável na vida. E isso é conseguido com muito desejo de mudança por parte da pessoa que sofre. O que acontece é que dificilmente essas pessoas entendem, aceitam ou percebem que elas têm um transtorno de personalidade, especialmente o narcisista. A pessoa que é narcisista tem como principal característica um sentimento de grandiosidade sobre ela mesma. Ela hipervaloriza tudo que ela faz, ela se acha mais bonita, mais inteligente, mais talentosa, especial. Né? O narcisista, ele se sente um ser especial em relação aos outros, né? Ele hipervaloriza características de maneira infundada, né? Uma coisa é quando a gente tem um grande talento e percebe isso, outra coisa é a gente achar que é melhor do que o outro só por existir, né? Eu sou melhor em algum aspecto. Isso faz essa pessoa buscar se relacionar sempre com pessoas especiais aos olhos dela. São pessoas que gostam de estar com celebridades, com pessoas que tenham alguma relevância social de alguma forma. Eu acho que é interessante, né? São pessoas abusivas, né? Os relacionamentos abusivos aí que algumas mulheres acabam caindo, muitas vezes são com homens narcisistas, porque eles são inicialmente extremamente sedutores, carismáticos, né? Não vem escrito na testa que a pessoa tem um transtorno, ela é extremamente envolvente e tudo, porque o que mais um narcisista precisa é de aplauso. O narcisista, ele tem essa necessidade de ser admirado. Isso é uma necessidade. Ele deprime quando ele não vive isso, né? O narcisista, ele precisa dessa admiração, desse aplauso, e ele busca isso no outro. É aquela pessoa que numa conversa só fala dela, né? Que é o centro das atenções, é muito egocêntrica. São pessoas muito difíceis de se relacionar, e tendem a ser muito abusivas em relação ao outro, já que ela acha que só as necessidades dela importam. Então, como é que você se relaciona com alguém que está sempre autocentrada, né? Achando que ela tem que estar ali sendo admirada, adulada o tempo todo. Deixa eu ver, gente. Vão me perguntando, tá? E eu anotei porque são muitas características. Só um minutinho. Uma coisa interessante. Minha mãe é assim. Pois é, Val. As mães narcisistas é um caso à parte. Henry, não sou narcisista, até porque não me acho nada, ainda mais me achar melhor que o outro. Henry, falaremos depois sobre border, que é exatamente o oposto. Vamos com calma que vamos falar disso também. As mães narcisistas, elas geram um adoecimento dos seus filhos. É muito difícil, principalmente se for filha mulher, porque a mãe narcisista, o narcisista de maneira geral se acha melhor do que o outro, precisa de aplauso, é uma pessoa extremamente invejosa que desvaloriza o outro para ela se sentir superior, ela não reconhece o mérito do outro em nada. Então você imagina ter uma mãe que age dessa forma. E aí quando é com filha mulher é pior ainda, porque ela entra num estado de competição com a filha, e aí ela bota essa filha para baixo o tempo todo porque ela precisa se sentir melhor. Então, normalmente, a mãe narcisista, eu já falei isso algumas vezes, né? É como se o filho fosse
estivesse ali para servi-la de alguma forma, né? Aquela mãe que quer enaltecer o filho, não porque o filho merece, mas porque ela quer mostrar como ela é uma mãe maravilhosa, porque o filho dela é muito inteligente, afinal é filho dela, né? Então ela entra nesse jogo de competição, de inveja, é muito difícil, é muito difícil. E aí isso tem a ver com a ausência de empatia, né? A pessoa narcisista, ela é muito pouco empática. Ela não consegue olhar para o outro. Ela está muito voltada para as próprias questões, para a realização dos próprios desejos. E isso tudo é muito associado a uma autoestima, uma dificuldade de regulação da autoestima. Apesar do narcisista ficar parecendo sempre muito grandioso, na verdade ele tem uma autoestima muito frágil. Ele precisa desse reforço do outro o tempo todo, dizendo o quanto ele é maravilhoso, né? Então são pessoas que vão buscar nas relações pessoas que estão ali para adular, né? Eles acabam pegando pessoas com uma personalidade um pouco mais frágil e acaba tornando essa relação extremamente abusiva, né, para o outro. Deixa eu ver. São arrogantes, insolentes, né? Todas essas características que a gente já popularmente associa ao narcisismo. E, gente, é interessante notar que nós podemos ter traços narcisistas, né? Nós podemos ter traços de diversas personalidades, tipos de transtornos e não caracterizar um transtorno, tá? Uma boa autoestima também faz a gente se sentir importante em determinado aspecto na vida. Isso não é um transtorno, não é uma coisa a ser tratada. O problema é quando junta uma série de fatores que vai caracterizar o transtorno narcisista. E aí eu vou trazer para vocês algumas características que estão listadas no DSM-5, que é a classificação das doenças americana. Para vocês entenderem, porque isso é engraçado, quando a gente começa a fazer psicologia e entra na faculdade, a gente começa a achar que tem tudo, né? E isso eu tenho, gente, isso eu também tenho. A gente começa a identificar, os alunos ficam todos doidos. E na verdade, se você tiver um traço, 2 traços, isso não vai te definir como uma narcisista ou um narcisista. São algumas características. Henri, vejo comentários muito maldosos em relação a narcisista, border. Acho que a pessoa não tem culpa desses transtornos. Não tem culpa, Henri. E aí uma coisa interessante da gente pensar. São comentários que não são maldosos, é porque são pessoas que têm problemas de relacionamento. Isso que caracteriza os transtornos de personalidade, né? O que faz uma pessoa ser border ou narcisista, né? É um conjunto de situações, condições até biológicas, genéticas e também situações vividas, né? Na infância, por exemplo. A pessoa narcisista, e depois eu vou falar de border, muitas vezes são crianças que foram hiperelogiadas sem muito motivo, foram muito superprotegidas ou muito criticadas, e aí elas vão desenvolver uma autoimagem distorcida, né? E sim, não é culpa no sentido de a pessoa não faz isso de sacanagem, né? Ela não faz isso de maldade, a não ser o sociopata, a personalidade antissocial, né? O psicopata. E esse sim faz de maldade. É um transtorno de personalidade que a pessoa, no caso da psicopatia, né? Ela vai fazer questão de ferir o outro, né? E ela não tem nenhuma culpa, nenhum remorso disso. É totalmente diferente do transtorno border ou do transtorno narcisista, que tem sim um sofrimento muito grande também para essas pessoas, né? A gente não escolhe ser assim, né? A gente tem características que nos deixa nessa condição. O que a gente escolhe é tratar. E aí essa que eu acho que é a responsabilidade da pessoa que se identifica com algum tipo de transtorno, né? Se eu tenho um problema, eu vou buscar tratar, né? O problema é que no narcisismo a pessoa não se percebe com essa questão, né? Então, ela não tem culpa por ser narcisista, mas ela pode se responsabilizar em melhorar a partir de um processo de psicoterapia, por exemplo. Então, vamos lá. Dos transtornos que estão, das características que estão listadas, né, são traços que para se caracterizar como narcisista tem que pelo menos ter 5 dessas características. A principal, essa coisa da grandiosidade, a pessoa superestima qualquer coisa que ela faça, né? Ela supervaloriza as características dela, pessoais, né? De beleza, de inteligência, de algum talento que ela supõe ter.
Preocupação com fantasias de realizações ilimitadas, de influência, poder, inteligência, beleza ou amor perfeito. É aquela pessoa que fica fantasiando sempre de uma forma muito grandiosa, né? Que ela vai conhecer pessoas importantes, que ela vai ter... por exemplo, na política tem bastante narcisista. Então tem alguns lugares que acaba atraindo esse tipo de perfil. Boa noite, Franci. Então são essas duas características. Outra é convicção de serem especiais e únicos, né? A pessoa, ela se acha muito melhor do que a média. Ela acha que ela é especial por algum motivo e ela quer se associar somente com pessoas de alto calibre, de alto padrão, de alto reconhecimento social. Né? Então são pessoas que querem andar com celebridades, com pessoas que tenham muito dinheiro, que tenham algum tipo de poder. Tem uma necessidade, isso é fundamental, uma necessidade de ser incondicionalmente admirados. É importante essa palavra incondicionalmente, por quê? Porque é um desejo de ser admirado ou reconhecido, todos nós temos em algum nível. Se eu faço um trabalho, eu quero ser reconhecida. Se eu exerço alguma coisa e me esforço para determinada coisa, eu quero ser reconhecida e isso não me faz uma narcisista. O que faz eu quero ser reconhecida e admirada e adulada só porque eu existo. Né? Não tem uma coisa que eu tenha feito que mereça alguma admiração. Eu preciso ser incondicionalmente admirado. Tem essa sensação de merecimento, né? A pessoa acha que ela merece todo esse reconhecimento, ela merece mais, boa noite, Irlan, mais do que o outro. Ela também explora os outros para alcançar objetivos próprios, né? E aí vem aquela questão das relações abusivas, né? A pessoa começa a dominar a outra pessoa, ela sempre com benefício próprio. Aí tem a falta de empatia. A pessoa não tem empatia. Eu não me preocupo com o teu bem-estar, eu me preocupo o que você pode fazer por mim. Né? Eu quero que você esteja aí para olhar para mim. Aí de repente você tá num relacionamento onde você tá sempre tratando bem e se preocupando com a pessoa e fazendo pelo outro, e essa pessoa não faz o mesmo por você. Você tá na relação e não se sente vista e olhada. Não é uma relação de reciprocidade. Então, nesse sentido, Henrique, você falou, as pessoas costumam ter preconceito com pessoas border ou narcisista, e tem relação com isso. São pessoas que acabam gerando sofrimento em outras, pelo próprio funcionamento dela. Né? Se você entra numa relação com um narcisista, ou se você tem uma mãe narcisista, é muito difícil, porque são pessoas extremamente egoístas, que só pensam nela. Então é uma relação muito desigual. Então, se você tem um mínimo de saúde mental, a tendência é você se afastar de uma pessoa narcisista, né? São pessoas que têm muita inveja, né? Elas costumam desmerecer o feito do outro, né? Eu acho que eu sou melhor, que eu sou incrível, aí alguém faz alguma coisa incrível, eu falo, mas isso aí não é uma bobagem, né? A gente desmerece porque tem inveja, porque acha que só a própria pessoa pode brilhar de alguma forma. E tem arrogância, altivez. Mas é claro, gente, que isso tudo é porque a pessoa tem uma autoestima muito frágil, né? Na verdade, ela se acha tanto, mas é uma autoestima frágil. Então, ela é muito sensível à crítica, né? Uma pessoa narcisista pode ficar profundamente deprimido se ela começar a sofrer muitas críticas ou se ela estiver num ambiente onde ela não é aplaudida de alguma forma. Ela precisa, para a existência dela, daquele aplauso, daquele reconhecimento, daquela admiração do outro. Então, é muito sofrimento a gente viver assim, né? Muito refém da validação do outro. Isso gera um sofrimento na pessoa, né? E a pessoa não percebe, porque ela sofre e ela acha que ela é vítima daquela situação, né? Ela não percebe que tem alguma coisa no funcionamento dela que contribui para aquela situação que ela está vivendo, né? Então, a pessoa não faz isso sem dor. Diferente do psicopata, que é um transtorno de personalidade também, onde a pessoa não tem a menor culpa, né? Ela explora o outro com o objetivo próprio de diversão, de pura maldade, né, de perversidade, de poder. Ela goza com o sofrimento do outro. O narcisista não, ele não quer fazer o outro sofrer, ele quer ser feliz. É diferente, né? Ele não quer tratar o outro mal, ele quer que o outro trate ele bem o tempo todo,
né? Então, é o funcionamento dele, egoísta, egocêntrico, que gera esse mal-estar e essa dificuldade nas relações, né? E aí, gente, vocês têm mais alguma dúvida? Eu acho que eu posso, com relação ao narcisismo, eu acho que eu posso trazer um pouco agora da personalidade borderline, e aí vocês vão perguntando, e a gente vai falando, e vai debatendo, e até comparando, né, o que que é um, o que que é o outro. Eu acho que tem muita confusão em relação a isso, né, o que que é transtorno border, o que que é transtorno bipolar, por exemplo. Então, já falando aqui um pouco de border, né, a gente já falou um pouco quais são as principais características do transtorno de personalidade narcisista, e agora eu vou falar as principais do border e depois a gente vai trocando um pouco, tá? Vai perguntando, enfim. O que é o transtorno de personalidade borderline? O que é borderline? Né? É um termo em inglês que quer dizer a pessoa que é limítrofe. Esse termo foi criado quando foi identificado o problema border. Se acreditava que a pessoa era uma pessoa que ela estava no limite entre a neurose e a psicose, que são termos até da psicanálise, né? Como se a pessoa tivesse um pezinho ali na loucura, né? Ela fica ali no limite entre uma neurose e uma psicose. Hoje já se fala de outras características, mas o termo se mantém. Então, qual é a principal característica da pessoa border, né? Do transtorno de personalidade border? São pessoas que têm humor, comportamento e relacionamentos instáveis. O humor border é muito instável. E como que isso acontece? A pessoa border tem como principal característica da sua personalidade uma necessidade de ser amada. A pessoa border, ela tem uma carência e ela tem um pavor de rejeição. Ela tem muito medo de abandono. Ela não fica bem sozinha. Então, isso faz ela ter uma relação. Ela pode facilmente entrar numa relação de dependência emocional com o outro, né? E aí o que acontece? Essa característica, né, esse medo do abandono, junta com uma reatividade extrema, né, porque o border tem uma outra característica muito importante, que é uma dificuldade de regulação das emoções. É uma pessoa que é emoção pura, né? Enquanto que o psicopata, por exemplo, é puro racional e zero emoção, o border é puro emocional e muito pouco racional. Ele não tem muito controle sobre as suas emoções. Li hoje sobre neurodivergente, disfunção social sobre border. Sou eu, border. Sim, Henri, sim. E aí, o que eu tava falando? Deixa eu retomar aqui. Então, essa instabilidade, essa reatividade, e aí junta, a pessoa tem um pavor de abandono, tem pavor de se sentir rejeitada. O border, ele tem uma dificuldade, um problema de autoimagem muito grande, né? Então ele é quase uma falta, é quase uma identidade que não é muito construída. É como se ela dependesse do outro para construir a sua própria identidade. Não sou border. Com certeza não, Fábio. Certeza absoluta que não. Desse mal você não morre. Borders são muito intensos nas suas emoções. Muito, Bruno. Muito intensos. É intensidade de emoção pura, pro bem e pro mal. São pessoas extremamente apaixonantes e apaixonáveis, né? Porque elas são muito entregues nas relações, elas são intensas, elas se jogam. Só que pro mal também, né? Ela é capaz de ir do céu ao inferno no mesmo dia. Né? É diferente, por exemplo, do transtorno bipolar, que é um transtorno de humor e não de personalidade. No transtorno bipolar, a pessoa passa ciclos naquele temperamento, passam, sei lá, semanas, às vezes até meses, numa fase mais depressiva, depois numa fase mais maníaca. O border não é assim, o border é extremamente reativo. Então, qualquer estímulo pode fazer ele ter uma explosão de raiva, por exemplo. Né? Como ele tem muito medo de ser rejeitado, de ser abandonado, ele tem, por medo, que muitas vezes é um medo imaginário, não é uma coisa que aconteceu de fato. Por exemplo, você marca um encontro e chega atrasado, pode ser o suficiente dele ter uma explosão de raiva. Né? Por quê? Porque ele se sentiu abandonado, rejeitado na fantasia dele, e aí ele tem
tem uma reação que é sempre desproporcional ao estímulo. Então é aquela pessoa que você nunca sabe o que pode esperar, porque você nunca sabe de que forma vai reagir. Então isso gera uma instabilidade nas relações que é muito prejudicial, né? Para a própria pessoa, que ela tem pavor de ser abandonada, então depois que ela dá aqueles ataques de fúria, o border é muito destrutivo, ou ele é destrutivo, né, de ser explosivo e xingar e humilhar e falar um monte de coisa e depois se arrepende, naturalmente, se arrepende muito e morre de culpa, ou uma caneta cai no chão, pronto, acabou meu dia. É isso, Henry, é qualquer estímulo, né, que para uma outra pessoa não seria motivo para nada, para a pessoa que é border, às vezes é motivo de uma explosão intensa. Ou quando ela não é de explodir, ela pode implodir, né? São pessoas que têm muito comportamento de autodestruição, né? Adolescentes, por exemplo, a gente só... Isso também é interessante, gente. Os diagnósticos de transtorno de personalidade só podem ser dados a partir de 18, 20 anos, que é quando a personalidade está mais formada e já está mais estabilizada e é possível fazer um diagnóstico. Mas a gente já nota traços de personalidade border na adolescência, por exemplo. E é muito frequente adolescente que se corta, né, que se queima, que se fere, que se machuca, né, que se bate. Então isso que é um comportamento autodestrutivo. Uma outra coisa de border que é muito importante é uma falta de controle de impulso. Então, o border pode adotar posturas de autodestruição associadas a essa impulsividade. Então são pessoas que podem facilmente se envolver com droga, com álcool, com sexo inseguro, com compras compulsivas, com compulsão alimentar, porque ela não tem controle dos impulsos, né? Então, olha o tanto de prejuízo que esse funcionamento gera para a própria pessoa, né? O nível de sofrimento que ela chega por essa forma de funcionar na vida, né? O quanto que isso é disfuncional para ela. Nas relações também, a pessoa border, ela é muito 880 na vida, né? E nas relações isso aparece também, né? A pessoa border, ela pode passar da idealização total, de achar que você é a pessoa da minha vida, eu te amo de paixão, você é incrível, maravilhoso, maravilhosa, e acha a pessoa maravilhosa, e a pessoa de repente faz alguma coisa que ela não gosta e ela acaba com a pessoa, você não presta, e aí humilha. Ela vai da idealização à desvalorização de uma maneira muito intensa. Então é claro, né, que isso dentro de um relacionamento é muito complicado. A pessoa que convive com border fica numa montanha-russa emocional, né? Ou ela fica ali se sentindo incrível e especial, né? Porque o border tem essa coisa, né, de colocar o outro num altar, mas ao mesmo tempo derruba e te joga no inferno, né? Quando ela se sente ameaçada de alguma forma ou ferida, né? Não quero mais ser assim, já fiz muito isso. Sim, Henry, e esse é o primeiro passo para você começar a mudar. Não é fácil mudar, porque, como eu falei, são padrões de funcionamento, né? A personalidade é a forma que a gente sente, que a gente enxerga o mundo, que a gente age no mundo, e é importante. E é interessante também que border, por exemplo, a fase mais difícil é a adolescência e o adulto jovem. Com o passar do tempo, a pessoa vai conseguindo um pouco mais de autocontrole e estabilidade, principalmente quando busca muito a mudança, né? Isso é bem importante. Uma outra coisa que eu acho que é importante, né, no border é a sensação de vazio crônico que ele vive, né? Que a pessoa vive. Sente um vazio muito grande, tem uma tendência a ter sintomas depressivos intensos, e aí quando está em depressão que costuma buscar ajuda, né? E aí quando vocês perguntam sobre medicação, normalmente quando a pessoa tem alguma comorbidade, como a depressão, por exemplo, ou transtornos de ansiedade, ou outro problema que possa aparecer. E aí nesse caso a medicação pode ajudar bastante. Deixa eu ver aqui. Uma outra coisa também, né, que a pessoa se sabota a própria felicidade, né? Ela tem um comportamento de autossabotagem grande, principalmente quando assim tá próximo de uma grande conquista, de alcançar um grande objetivo, aí ela muitas vezes vai lá e
bota tudo a perder, né? Por exemplo, abandonar uma faculdade quando tá quase se formando, pegar um relacionamento que tá maravilhoso e arruinar o relacionamento com alguma atitude imperdoável, né? Uma traição muito grave, uma situação muito grave. Perdi tudo, marido, casa, emprego, tudo culpa disso. Você tem me dado esse pontapé. Queria você como minha psicóloga. A minha não está tendo muita interação. Ai, é triste, né? A gente paga um preço por ser quem é, né? E às vezes o fundo do poço é um lugar interessante pra gente estar, porque quando a gente afunda de vez é o momento de impulsionar e conseguir as mudanças que precisa. Só tem que tomar cuidado, né? Porque a pessoa border costuma, como você tá nesse buraco, né? Que é o buraco do abandono, de se sentir com a autoestima no pé. E aí esse desejo de mudança muitas vezes não é por você, mas para recuperar um relacionamento. E aí tem que tomar cuidado para isso não se sustentar ao longo do tempo. Ou quando a pessoa volta, ou quando você percebe que não tem mais o que recuperar e acabar desistindo do teu processo. O border é muito instável, até nos seus tratamentos. Isso também é uma dificuldade, né, de paciente border que quando está numa fase melhor, aí larga tudo e acha que está tudo ótimo, está tudo dominado e só volta quando está muito mal. Então isso é um grande dificultador também do processo. Toma cuidado com isso. Inclusive os borders fazem muito essa coisa até com médico, com psicólogo, né, de idealizar, você é maravilhoso, aí de repente a pessoa fala alguma coisinha que dá um clique ali e não, você é um médico horroroso, não gosto, né? Então assim, tem que tomar muito cuidado com isso, para isso não atrapalhar o teu processo de mudança na vida. Essa questão da autoimagem instável é muito interessante, né? É como se a pessoa border ela tivesse uma autoimagem muito prejudicada, assim, muito instável mesmo, como se ela fosse se sentir muito incompleta, muito sem identidade. E aí ela quando cola no outro, quando ela tá numa relação, é como se aquela relação desse a ela uma identidade. E aí são pessoas que muitas vezes elas acabam pegando um pouco da característica de quem ela tá. Por exemplo, uma pessoa, sei lá, você está se relacionando com um evangélico, aí você se torna um grande evangélico, aí você se separa, começa a se relacionar com o bandista, aí pronto, começa a entrar para a Ubanda, né? Até os valores são muito instáveis, né? A pessoa não tem aquela... Porque normalmente na personalidade a gente tem aquela linha que mantém. A gente altera, muda alguma coisa aqui, algum comportamento e tal, mas alguns valores são inegociáveis. E para a pessoa border, a impressão que dá é que ela não tem esses valores inegociáveis. E aí ela fica muito sujeita ali, né? De repente namora um surfista, começa a pegar onda, aí namora um roqueiro, começa a gostar de rock. Ela fica muito sem identidade, né? Então ela busca no outro essa construção da identidade. Então olha o nível de gravidade, de dependência emocional que ela entra. Imagina um border entrando numa relação com o narcisista, o tamanho da encrenca que seria, né? Vamos lá, deixa eu ver. Essa coisa da... E aí eu acho interessante, né, quando eu falo dos traços, né, no DSM-5, são 5 fatores, pelo menos, que a pessoa tem que apresentar para definir como border. É claro, gente, que a pessoa que é muito emocional, assim, ela pode canalizar isso na vida dela em algumas coisas, né? Grandes artistas podem ser border, né? Porque ele tem aquela emoção à flor da pele, ele tem essa capacidade de pegar características e se transformar. Então, se for pode ser um grande ator, por exemplo. Certamente temos algumas personalidades aí famosas que são border, que são narcisistas, como eu falei, na política, certamente tem muito. Tem algumas áreas aí que tem uma border, né, que a gente acha que é border, a Amy Winehouse, né, que era um grande talento, uma voz maravilhosa e um comportamento autodestrutivo, com uso de álcool, de drogas, que acabou até levando à morte. E aí, falando nisso também, o border, por ser muita impulsividade, muito emocional, pouco racional, tem um risco de suicídio 40 vezes maior do que na população geral.
Então isso é uma coisa importante, né? Às vezes a gente acha que a pessoa está se cortando para chamar atenção e tá. Gente, não é tão simples, né? É um fenômeno complexo, é um sofrimento que é real e pode ser uma dor tão insuportável que a pessoa acabe tendo uma atitude extrema. E não é um suicídio planejado, pensado, arquitetado. Normalmente é um impulso de uma dor muito grande, a pessoa vai lá e acaba cometendo suicídio. Então, tem aí uma estatística que de 10 a 20% das pessoas com transtorno border realmente cometem um suicídio. Isso é muito triste, né? Muito. Para vocês entenderem que tem um nível de sofrimento que ele é real, né? Ela gera sofrimento nas pessoas pela própria disfuncionalidade do seu comportamento, do seu jeito de ser, mas ela gera um sofrimento para ela própria muito grande. Henri, sobre disfunção social, hoje não me enquadro em nada, me olho e não me vejo fazendo nada. Pois é, Henri, tem isso, né? E aí tem a ver com essa falta de identidade, assim, né? Você pode facilmente mudar de um emprego para o outro, não tem aquela carreira, aquela coisa, o que eu gosto, eu vou seguir, eu vou fazer, né? Falta até saber quem você é, né? Então é difícil escolher o que fazer, né? É muito complicado. Carol, na série Dupla Identidade foi assim, a personagem border se apaixona pelo psicopata. Tem aquele filme Garota Interrompida, né, que tem uma questão também, né, de psicopata com border, né. Tem muito tempo que eu vi esse filme, eu tava querendo até rever, que eu acho que é bem interessante pra gente entender um pouco, né. Que mais? Então eu acho que é importante a gente pensar nisso, né? Que o border ele tem esse comportamento autodestrutivo muito intenso, né? Com essa impulsividade que ela pode ser direcionada para essa questão do sexo inseguro, com abuso de álcool, drogas e substâncias, que ela entra, e isso é uma coisa de verdade, gente, é difícil mudar, porque é difícil mudar um padrão de funcionamento, né, é diferente de mudar um comportamento, uma atitude, um pensamento, é mudar tudo, né, tipo, eu tenho que mudar o jeito que eu sou, que eu penso, que eu existo, que eu sinto, porque isso tá me fazendo mal. Então a gente precisa entender que é um processo que não é rápido, que vai levar muito tempo e que vai exigir muito do paciente, que ele se empenhe muito nesse processo. Bruno, sim, meu relacionamento foi por água abaixo porque ele se auto-sabotou. Ele levou 2 pessoas para casa dele enquanto eu estava lá. Ele era excessivo no álcool e violento quando bebia. Pois é, Bruno, né? É triste, né? É exatamente esse comportamento, né? São características típicas, né, da pessoa border, por isso que acaba gerando, e depois certamente se arrepende horrores, né? Aí pede perdão, aí entra num alto flagelo emocional, né? A pessoa entra num arrependimento, numa dor, assim, que é terrível, porque ela acaba consumando aquilo que ela tem mais medo, que é o abandono, né? Era muito instável emocionalmente, eu percebia que ele era muito solitário, tentei ajudar. Pois é, Bruno. Às vezes a gente tenta, né? E não é fácil, né? Não é fácil pra ninguém, nem pra pessoa que sente, nem pra quem tá perto. E precisa que a pessoa aceite que ela tem o problema e que ela busque ajuda e que ela sustente o tratamento. O problema do border é que ele busca o tratamento quando ele tá na merda, com perdão da palavra, e quando ele melhora um pouquinho, ó, mete o pé, né? Não sustenta o tratamento a longo prazo, e precisa ser a longo prazo, porque isso vai ter que ser visto e revisto várias vezes. Se a pessoa tiver numa crise muito grande, ela provavelmente vai ser encaminhada para um psiquiatra, vai ter que ser medicado, justamente porque tem esse excesso de álcool, de drogas, de sexo, de compras, de coisas variadas, né? Então, e é engraçado, o border dizem que tem a mesma quantidade de border homem e mulher, só que 75% das pessoas em tratamento com o diagnóstico border são mulheres. Os homens são piores ainda para buscar atendimento, né? Os homens border não buscam atendimento. Isso que é muito doido, né? Isso é muito doido. As mulheres reconhecem e buscam mais ajuda. Então eu acho que são
Henri, hoje vejo meus erros, quero mudar. Sobre traição tenho um olhar diferente pra isso, mas já tive várias crises, violento eu nunca fui. Vou pra cima, mas acabo mais agredindo verbalmente. Sim, Henri, a violência ela se dá de diversas formas, né? Às vezes a violência verbal pode ser maior quase que a física, né? Porque a violência verbal de um border pode colocar o outro no chão. Como ajudar a menina, filha de mãe narcisista? Qual a idade da menina? Eu acho que a filha da mãe narcisista precisa de atendimento psicológico, sempre. Se ela for adulta, tem que manter uma certa distância de saúde para ela, não tem jeito. Principalmente na relação mãe e filha narcisista, né? A mãe narcisista, ela coloca a filha numa condição emocional muito ruim. É como se aquela filha ficasse o tempo todo buscando agradar aquela mãe que nunca é agradada, né? Ai, ela é criança, que dó. Que dó. Se você tiver como orientar de fazer terapia, eu não sei se essa mãe aceita, né? Porque mãe narcisista, não sei se ela vai dar conta de deixar uma filha fazer terapia, porque é como se ela assinasse um certificado de falhei como mãe, né? E eu não acredito que ela consiga. Enfim, talvez ela só consiga... Se você for uma pessoa próxima, né, só de você dar um acolhimento, um espaço de escuta, de você levantar a autoestima dessa menina, né, porque provavelmente a autoestima dela vai ficar bastante abalada. E normalmente, assim, a criança, a filha da mãe narcisista, ela fica buscando esse reconhecimento da mãe, ela fica buscando desesperadamente que essa mãe olhe para ela, né, e a mãe não dá esse retorno, né? A mãe se vitimiza, acaba manipulando um pouco situações, e aí a filha vive culpada, achando que não é filha suficiente. Sou a avó da criança. Delma, como avó, fique próxima, né? Talvez você possa ser a referência de saúde para ela, de saúde mental. Isso é muito importante, muito. Só de você estar próxima e oferecer ajuda, de se fazer presente, de com a vovó ser diferente. Isso com certeza pode ser a saída de saúde para ela. Se mantenha por perto, né? Terapia, eu não sei se essa mãe vai aceitar, muito dificilmente. A menos que a menina tivesse algum, sei lá, algum prejuízo na escola e a escola encaminhasse. Mas dificilmente uma mãe narcisista sustenta a terapia da filha criança. Dificilmente. Porque normalmente a gente tem que chamar os pais, né? E aí a mãe dificilmente vai reconhecer isso. Mas o fato de você ser avó já ajuda muito. De você ser avó e perceber que essa mãe é narcisista, se faz presente, fica perto, né? Pega a menina pra ficar com você. Não, deixa esse fim de semana ela comigo, né? Que aí você vai ter criar esse espaço de saúde pra ela. Isso é bem importante, vai ser uma ajuda fundamental na vida dela. O que mais vocês querem saber, gente? Eu acho que eu já trouxe as principais características desses dois transtornos, né? Da personalidade narcisista e da border. Eu acho que é importante que a gente entenda isso. A minha função aqui para vocês é orientar para que vocês percebam determinadas características, às vezes na gente, às vezes no outro, e busque ajuda profissional quando for necessário, né? Isso não se esgota aqui. Eu brinco com vocês que eu não dou dica, que eu não sou blogueira. Aqui é orientação e é conteúdo sério, né? O que eu trago para vocês aqui de conteúdo de verdade tem muita gente que não tem acesso, né? Tem psicólogo que não tem acesso a esse tipo de informação que eu tô trazendo, porque isso a gente não estuda na faculdade, não. Isso aí são horas de estudo por conta própria. Na faculdade a gente vê tudo assim muito rápido, né? Henri, sou fumante, fumo muito, já quase entrei na onda de outras drogas, mas consegui sair disso. As características que você mencionou bate demais. Pois é, Henri, é triste, né? É triste que você perceba que você tenha esse transtorno, mas eu já acho que você perceber é um grande passo. É um grande passo. Percebo características dos dois transtornos num parente próximo, aí fiquei confusa. Uma vez borderline... Carol, vou tentar fazer a diferença pra você. Uma vez borderline, sempre borderline? Sempre, Bruno. A cura não há. Sabe por que não é cura? Porque não é uma doença. O transtorno de personalidade não é uma doença, não é uma doença psiquiátrica, não é uma coisa que a gente trate para ser curada. É um modo de funcionar que é disfuncional. E isso se reflete nas relações, né? É uma personalidade que funciona de maneira errante aí na vida.
Não tem cura nesse sentido, mas tem melhora dos sintomas, né? Tem pessoas borderline que 70% dos borderlines são bipolares também. Então a gente trata o sintoma bipolar com medicação. Na terapia, a terapia ela é fundamental para a pessoa começar a desenvolver habilidades emocionais. Ela precisa aprender a controlar as emoções, a lidar com as emoções, a suportar a frustração, né? A pessoa border, ela tem muita dificuldade de suportar a frustração. Ela explode ou ela implode, né? E ela precisa aprender a lidar com isso. A terapia é o tratamento ouro para isso, tá? Para transtornos de personalidade. Então, Carol, tem uma diferença importante, né, do narcisista pro border, né? O narcisista, ele procura aplauso o tempo todo, ele procura reconhecimento, ele procura adulação, ele precisa ter a autoestima dele elevada, né? Então ele tem características de grandiosidade, ele se acha o tal, se acha mais bonito, mais inteligente, mais interessante, mas ele merece direitos especiais porque ele é uma pessoa especial. O border não. É o oposto disso, né? O border tem uma autoestima muito baixa, uma confusão de identidade, uma autoimagem muito instável. O border, ele precisa se sentir amado e não admirado. É diferente. Ele não precisa de aplauso, ele precisa do outro para preencher esse vazio que ele sente, entende? Tem essa diferença. O border tem essas explosões de raiva, o narcisista não tem isso. Pode até ficar com raiva, principalmente quando tem autoestima ferida, né? Como uma emoção qualquer. O border, ele vai de 0 a 1000 muito rápido. Quem conhece uma pessoa border de perto, a gente identifica, tipo, caraca, você fez esse escândalo por isso, só porque eu atrasei 10 minutos, você tá terminando o relacionamento, por exemplo, né? De repente, a pessoa manda uma mensagem, o outro não responde, aí vem aquele sentimento de rejeição, de abandono, que é o que ele mais teme, e aí ele vai com tudo pra cima, até termina a relação, porque você não me merece, porque você é um merda, porque é isso, porque é aquilo. Faz um escândalo por uma situação muito pequena, e aí depois se arrepende. Pede desculpas, pelo amor de Deus, eu te amo, eu perdi a cabeça, É diferente, é bem diferente. Quero parar de fumar, estou tomando até medicamento para isso. Sim, Henry, é difícil, né? Parar de fumar é difícil para qualquer pessoa, né? Pro border é importante que você tome cuidado para não substituir, né? Trabalhar o controle dos impulsos, porque muitas vezes para de fumar, passa a comprar, né? É como se você redirecionasse. Aí tem que tomar um certo cuidado com isso, porque realmente é difícil, né? Parar de fumar é sempre difícil. E o controle de impulso é uma luta bem grande. Rica explanação, não tinha ideia sobre o assunto. Ai, que bom, Rosinha. Eu quebrei um prato e ele saiu do 8 para o 80. É isso, Bruno. É uma coisa assim que quem tá junto fala assim, tipo, meu Deus, né? O que aconteceu para você ter explodido desse jeito? Eu quebrei um prato. Não é motivo para uma explosão de ódio, né? E a pessoa explode de ódio e, de repente, 3 horas depois... E aí, amor, vamos lá comprar pão? Como se nada tivesse acontecido. E aí a pessoa que foi ferida por aquela explosão fica assim, meu Deus, você tá louco. Você acabou de me esculhambar e agora tá me chamando de amor, né? Mas é isso, a pessoa, ela explode e depois ela retoma como se nada tivesse acontecido. Isso quando é uma mãe ou um pai border, por exemplo, gera uma insegurança gigantesca no filho. Porque é assim, você nunca sabe de que forma aquela pessoa vai reagir. Aí se você pergunta, né, tipo, eu tenho que pedir pra minha mãe se eu posso sair hoje. Aí ela tá bem, ela, claro, meu amor, pode sair. Ou de repente ela tá mais falando, você tá louca, você não vai sair. A pessoa, quem se relaciona com border, normalmente tem que pisar em ovos. Porque é uma caixinha de surpresas. Você nunca sabe como que a pessoa vai reagir. Porque as reações, elas são desproporcionais ao estímulo. Não é uma situação grave que você sabe que vai ter uma reação X, né? Tipo, meu Deus, eu fiz um problema, vai dar ruim. Não é isso, né? Henri, Bruno, se você ama, não abandona. Estou passando por isso, é tão difícil. É difícil, Henri. É difícil para todo mundo, né? É difícil para quem tem o problema e é difícil para quem convive com o problema, né? Porque fere demais, né? Fere muito. A pessoa tem um momento que ela tem que optar pela saúde mental dela também, né? Dependendo do nível que a relação chegou, né? De montanha-russa emocional, a pessoa chega uma hora e fala, não quero mais, eu quero paz.
né? As pessoas de forma geral, dependendo do momento da vida que a gente está, e eu falo isso sempre, né? Só quem vive emoções violentas, assim, né, insuportáveis, sabe a importância da gente ter estabilidade e paz. Isso são coisas que a gente precisa na vida, de verdade. Gente, 10:09 já, nosso tempo tá acabando aqui. Eu procurei trazer informações para vocês de maneira assim bem didática. Eu sei que não é fácil, que é muita informação. E esses são só 2 tipos de transtorno de personalidade. Tem vários outros, mas esses talvez sejam os mais comuns, né? Se acredita que border, eu acho que é em torno de 3% da população tem transtorno border. E transtorno narcisista, não sei se é uns 5% por aí. Então, a gente consegue identificar alguns traços e é importante, né, entender que tanto para quem sente, né, para quem convive, se é um filho e tal, tem que insistir no tratamento psicoterápico. Existe medicação que ajuda nos sintomas de comorbidades como depressão, transtorno de ansiedade, transtorno bipolar e várias outras coisas que podem acontecer. Mas não tem remédio para transtorno de personalidade. Por exemplo, não tem remédio para psicopata. Ah, vai tomar e vai deixar de ser. Não tem, não tem. Henri, meu marido fez isso, optou por ir embora. Triste demais, preciso esquecer ele, então. Henri, o que você precisa fazer, né? É difícil dizer, né? A vida da gente é feita de escolhas o tempo todo. Você precisa, nesse momento, se tratar. Eu acho que essa é a prioridade número 1. E manter o seu tratamento. É triste, é difícil pra caramba, né? Não sei qual é o nível aí de retorno dessa relação, né? Não sei qual o tamanho da ferida e quantas vezes vocês foram e voltaram, o que é muito comum também com border, né? Relações muito instáveis, né? Cláudia, você é incrível, eu aprendo imenso consigo. Ai, Cláudia, obrigada. Fico feliz de saber. Carol, só acho que você deveria ter tempo para montar cursos online sobre transtornos de humor, personalidade, pois você é ótima para explanar e passar conhecimento. Que bom, Carol, fico muito feliz. Quero mandar para ele a live. Tem como me mandar o link pelos stories? Te peço lá. Henri, a live fica salva no YouTube, não fica no Instagram, né? E pelos stories não tem como... Eu boto o link sempre nos stories do YouTube, pode deixar. Gratidão, amo suas explicações, obrigado por se dispor a ajudar as pessoas. Ah, obrigada, Rosinha, fico feliz. Fico feliz com a participação de vocês. A ideia aqui sempre é orientar e trazer informação. Quando a gente tem informação, a gente facilita o trabalho do médico e do psicólogo que nos atende, né? Se eu chego com mais clareza do meu problema, fica muito mais fácil. Então a ideia é que a gente possa aqui trazer clareza, desmistificar um pouco, tirar o preconceito, né? Ninguém é mazinho, ou ruinzinho, ou bonzinho, não existe isso, né? São características. Tanto a pessoa border quanto a pessoa narcisista, ela não tá assim de sacanagem, veio aqui para destruir o outro, não é isso, né? Tem um sofrimento que é real, não é mentira. O arrependimento diante de situações, ele é real. A dor, a culpa, tudo isso é real, da mesma forma que o estrago que ela causa também é real. Então, é difícil, né, gente? Eu acho que a gente tem que deixar o preconceito um pouco de lado em relação às questões de saúde mental, entender que traços a gente tem, né? Se você quer entender um pouco o que é uma pessoa borderline, lembre quando você tá, por exemplo, apaixonada, totalmente apaixonada, você fica cega, você fica querendo o grude da pessoa o tempo todo, você respira a pessoa, você quer estar do lado. Esse é o funcionamento border, né? E aí, de repente, a pessoa não curte uma foto sua, meu Deus, ele não me ama mais. É tipo isso, só que o tempo todo, né? E com várias coisas na vida, né? Então é muito complicado. De nada, Henri, espero ter ajudado de alguma forma. Não desiste do seu tratamento, persista, mesmo quando você tiver saído do buraco, né? Porque terapia para mudança de características de personalidade, que são muito, né? Porque a personalidade é o que a gente mantém estável ao longo da vida. Então mudar isso é um processo que é lento, é complexo e exige esforço. Mas vale a pena, né? Amenizar essa instabilidade vai trazer muito mais qualidade de vida. Então não desista. Então é isso, meus queridos. Vamos ficar por aqui. Vou salvar essa live, vai ficar lá no YouTube. Depois eu deixo o link nos stories. Compartilhem com quem vocês acham que é
interessante e a gente vai se falando, tá bom? Um beijo pra vocês e até semana que vem.